Vamos falar do G20 no agronegócio, porque o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, se posicionou contra a lei antidesmatamento da União Europeia. Esse texto impediria a importação de produtos agropecuários que sejam de áreas desmatadas ao continente europeu. A CNN Brasil e o Canal Rural são parceiros na cobertura desse evento mundial. E o Antônio Petrin está lá todo dia, conversando com os ministros e com as autoridades internacionais. Uma fala forte do ministro Carlos Fávaro. Foi sim, Uribe. Boa tarde a você, a todos ligados aí na CNN, né? Realmente foi uma fala forte do ministro Fávaro. E antes de falar sobre essa fala, eu queria fazer um resumo rápido do que aconteceu até aqui, né? Um evento que começou na terça-feira. Nos 2 primeiros dias apenas discussões técnicas dos grupos técnicos. E hoje, de fato, tem cara mesmo de G20 aqui na Chapada dos Guimarães, porque estão presentes, além dos 23 ministros de Estado, né? Ministros de Agricultura de vários países do mundo, os mais importantes, também 50 delegações ao todo, elaborando esse documento que vai determinar a conduta, né, o regramento da agropecuária mundial. Então, esse é um ponto importante. Mas mesmo antes da chegada, de começar essa cerimônia de abertura, que teve a participação, além do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Kyung Dong-jun, ministros da Pesca e Aquicultura, da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento, enfim, houve várias reuniões aqui bilaterais. E o Carlos Fávaro ontem participou dessa reunião bilateral com a comunidade europeia. Por quê? Porque esse é o assunto mais importante. O que está acontecendo? A comunidade europeia criou uma lei que deve entrar em vigor já a partir do final deste ano, que proíbe a importação pelo bloco de produtos agropecuários que são oriundos de áreas desmatadas. Mas ela não diferencia a área desmatada legalmente e ilegalmente. Porque aqui no Brasil, né, para que o nosso telespectador saiba, tem um Código Florestal, que é um dos mais rígidos do mundo, criado em 2012, que faz essa diferenciação. Dependendo do bioma, você pode desmatar com um certo percentual. Por exemplo, se eu sou produtor na Amazônia, eu tenho que preservar 80%, eu só posso produzir em 20%. Se eu for aqui do Cerrado, eu tenho que preservar 40% e posso usar apenas 60%. Então, existe uma legislação brasileira que determina essa questão do desmatamento. Só que a Europa, o bloco europeu, está querendo atropelar tudo isso e criando essa lei de forma unilateral. Vamos ouvir então o que disse o ministro Carlos Fávaro quando teve essa reunião bilateral com a comunidade europeia. Acompanhe. O Brasil teve uma posição muito firme com relação a isso. Nós sabemos das nossas responsabilidades com o meio ambiente, com a produção sustentável. Não precisam apontar o dedo e mostrar as diretrizes. O melhor caminho para uma mudança desse paradigma é o diálogo e não a imposição. E sempre respeitando a soberania dos países. Por isso, a posição brasileira, levada ao comissário de Agricultura da Comunidade Europeia, que também me relatou que tem problemas, inclusive dentro do bloco, com pedidos de prorrogação das medidas, e tenho certeza que, ao final, depois, toda a América do Sul, na reunião do CAS, aderiu à declaração brasileira, à Carta Brasileira, e nós vamos dar um prazo até 1º de outubro para que a comunidade europeia se manifeste formalmente quanto à prorrogação. Caso não o fizerem, nós vamos buscar outros mecanismos para que essa implementação não ocorra de forma unilateral.